Bem, você provavelmente já exercitou a função Bhaskara, aquela para calcular as raízes reais de uma equação de segundo grau. Então, esse exercício está pedindo algo que tem a mesma complexidade, até um pouco mais fácil, ou seja, o ponto de vértice, tá? O ponto extremo de uma parábola. Então você vai passar os mesmos coeficientes para a função que você passa em Bhaskara, que é o valor de A, o valor de B e o valor de C, e a função vai retornar 3 parâmetros, ou seja, vai retornar se é um mínimo ou um máximo, tá? Ou então, e depois o x do vértice e o y do vértice. Uma das coisas que a função vai fazer também é fazer uma certa consistência, ou seja, porque para calcular esse ponto de vértice, eu vou dividir por A. E se A for zero, ou seja, não é uma equação do segundo grau, então vai ter uma divisão por zero e vai dar problema. Então, uma coisa que essa função faz é retornar 0, 0, 0 se não for uma equação de segundo grau. Você tem que ter o cuidado disso. Agora, se o valor de A for positivo, tá? Aqui é o sinal de A, ou seja, você vai retornar 1, tá? Então, se o vértice for um ponto de mínimo, tá? Por que um ponto de mínimo? Porque se A for positivo, a função vai sempre para cima, vai caminhar tanto para x positivo ou para x negativo, vai caminhar para um valor positivo, vai caminhar cada vez mais para o infinito. Tá? Então, o ponto de mínimo ele é dado pelo sinal de A. Então, no caso aqui, 1. Tá? Agora, o ponto de máximo vai acontecer se o A for negativo. Então, você vai retornar menos 1. Seguido dos valores dos vértices, x do vértice e y do vértice. Bem, como é que você calcula o x do vértice e y do vértice? O x do vértice é uma equação que é ensinada no ensino médio, tá? Que é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. A função, o que é para fazer, acaba aqui. No exercício ele está colocando um pouquinho de teoria para o aluno que não tem esses valores decorados. Tá? Então o que ele diz? Olha, diz que a função da equação do segundo grau é o f de x é igual a x2 mais bx mais c, tá? E que a derivada dessa função seria 2ax mais b. E aí, para você encontrar um ponto de função, uma derivada, que é a função tangente, né, a coeficiente da função tangente como ponto de máximo ou mínimo, essa derivada teria que ser zero, ou seja, a inclinação da reta tangente à parábola tem que ser zero. Isso indica um ponto de máximo ou de mínimo. Então aqui coloca 2ax mais b, que é a derivada, teria que ser igual a zero. Então se você reduz a fórmula, o x teria que ser menos b sobre 2a. Tá? E aí se você aplicar esse menos b sobre 2a como o valor de x, colocar no ax2 mais bx mais c, você vai chegar com o menos delta sobre 4a. O menos delta você conhece lá do Bhaskara, que é o B2 menos 4ac, tá certo? Mas tudo isso aqui, todo esse trecho que está aqui, é só uma teoria. O que você precisa realmente para responder essa questão é: quem que é x do vértice? Menos b sobre 2a. Quem que é y do vértice? Menos delta sobre 4a. Acabou, tá? Mínimo da função, você vai retornar se o a for positivo, sinal positivo. Quem que é o máximo da função? Se o coeficiente a mandar a função para números cada vez menores. Então, se o a for negativo. Então, é basicamente isso. Então, com isso, a gente já pode fazer essa função lá no Python. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa com definir uma função, com o def, ponto de vértice, passando os parâmetros A, B e C. Lembrando que a função ela não trabalha com valores constantes, né? Você não está passando um valor constante, você está passando valores que, para diversas funções, ele vai calcular qual que é o ponto de vértice. Tá? Então, aqui a primeira coisa que você faz é perguntar se isso aqui é realmente uma equação de segundo grau. Se não for, por exemplo, if A igual a zero, então isso aqui não é uma equação do segundo grau. Então você pode retornar, pode fazer na linha de baixo
ou se for uma linha só, retornar aqui mesmo, 0,0,0, tá? Então isso aqui já resolve a primeira parte da questão. Aí vem o caso do min-max. Então você tem lá min-max. Será que isso aqui eu vou retornar 1 ou menos 1? Então, por exemplo, se o A for positivo, ele vai retornar 1. Então você vai perguntar, se o A for positivo, já está aqui, min-max igual a 1. Mas e se o A for negativo? Então você coloca if A menor do que 0, aí você vai alternar esse valor do min-max para menos 1, tá? Com isso, você vem e calcula o que está faltando. Então, o x do vértice vai ser o menos b sobre 2a. Então, vamos colocar aqui o número real 2 vezes o a. Por que entre parênteses? Porque eu preciso dividir por 2 e dividir por a. Então, senão se eu colocasse dividido por 2 e vezes a, ele estaria multiplicando o numerador. Então eu quero dividir por essas duas coisas, tá? Então precisa ter esse cuidado do parênteses. E o y do vértice? O y do vértice vai ser igual ao delta sobre, mesma coisa, 4 vezes a. Só que quem é esse delta? Aqui, ó. Aliás, menos delta sobre 4a. Quem é esse delta que a gente precisa calcular? Vai ser o menos delta sobre 4a. Então, o delta ainda não tem, você vai calcular. Delta é igual a B2, pode ser B elevado a 2, ou B vezes B, B2, menos 4 vezes A vezes C. Tendo feito isso, você já calculou o min-max e você vai retornar return min-max, vírgula, x do vértice, vírgula, y do vértice. E aqui a função acabou. É só isso que você tem que fazer. Se você quiser testar isso, você poderia chamar a função, né? Por exemplo, print, e passar a função, né, ponto de vértice, passando, por exemplo, o y igual a x2. Aí você está tendo essa situação aqui, tá? Então, o que ele vai devolver se você fizer dessa forma? Você executar essa função, ele vai te devolver 1, 0, menos 0, que é o 0, né? Então, na verdade, quer dizer, no ponto 0, 0, 0, tá, você vai ter um ponto de mínimo, né? Então, a função, o A sendo positivo, vai para o mais infinito, né? Então, o 1 significa que é um ponto de mínimo, tá? Agora, se você tiver uma outra coisa, por exemplo, se eu tiver aqui menos 3 e aqui 5, por exemplo, alguma coisa dessas, ele vai fazer o cálculo e vai retornar uma outra coisa. Então, retornou aqui o x do vértice e o y do vértice, tá? Se por acaso eu passasse o valor 0, não seria uma equação do segundo grau, então ele retornaria o 0, 0, 0. Tá ok? Então, com isso, a gente termina o nosso exemplo. Lembrando que o que foi pedido foi tão somente a função. Isso aqui, a função, é uma coisa que normalmente fica num outro arquivo, tá? Que você importa para você utilizar, e aqui eu estou apenas colocando algo para testar, para ver se está funcionando o que eu quis calcular. Tá? Então, por enquanto, a gente fica por aqui